X, o antigo Twitter fecha escritório no Brasil alegando censura de Alexandre de Moraes. Integrantes dos 3 poderes fecham acordo sobre novo formato de emendas parlamentares. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou o Magno Cal. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva no canal e ative o sininho para não perder as atualizações. Este é o Livrescast. Estamos de casa nova virtual. Ah, é? Novo feed do Livrescast. Ah, é verdade. Se você está ouvindo esse podcast ao invés de estar assistindo no YouTube, você já deve ter encontrado a nova feed do Livres. Mas se você está no YouTube, há uma nova feed nos agregadores de podcast. Então assim você pode escolher o seu agregador de podcast favorito para ouvir a nossa voz enquanto faz um exercício. Na melhor das hipóteses. Enquanto lava a sua louça. Eu sou mais da lavação de louça do que do exercício, tenho que confessar. Mas o Mano tem se engajado. Você aí que não está acompanhando a disputa entre o Mano Ferreira e o famoso Felipe Monteiro. Famoso PP. Tá uma disputa muito legal. Vocês deviam assistir aí. Obrigado, Márcio Atala. Eu já eliminei alguns quilos desde o início deste olha. processo. Falta um mês para acabar. E qual é o objetivo do... O meu objetivo pessoal, para além do Fit Fight, é voltar ao peso que eu tinha quando iniciei o relacionamento em que estou há 10 anos. É o Mano versus a tendência dos relacionamentos longos. Exatamente. E você entra ali num espiral de compartilhar comida. Quem sabe, dessa forma, eu mudarei o número da camisa que chega no Box Livres. Você mudará e, além disso, fará com que mais pessoas saibam sobre a Box Livres, porque esse é o gancho perfeito para falarmos para os nossos ouvintes e espectadores o que é a Box Livres e por que ela existe. Produtos exclusivos na sua casa todos os meses, com a curadoria de conteúdo para melhorar a sua formação em defesa da liberdade e acompanhar as principais novidades das atividades realizadas pelo Livres, se tornando um associado avançado através de eusoulivres.org/participe. E tem outras coisas, vai um texto, a caixa é temática, né? Então tem um texto, dica de filme, dica de documentário, podcast, camiseta, broche às vezes marcadores de livros, uma série de brindes. E além de tudo, claro, você nos ajuda a manter as luzes acesas, manter os nossos estagiários nos mostrando o quanto nós ficamos velhos, fazendo comentários sobre os quais a gente não faz a menor ideia. É verdade. E todo mundo feliz aqui na Casa Livres. E eventos como o que aconteceu nessa semana, no dia em que estamos gravando o Livrescast, na quinta-feira, de lançamento desse livro que está aqui. Caso você esteja nos assistindo no YouTube, caso você esteja só nos ouvindo, eu estou falando do livro Mundo Fraturado, do diplomata Diogo Ramos Coelho. Pernambucano, para variar. A gente tem uma história nesse podcast aqui da articulação dos pernambucanos que se ajudam. Eles estão aí na diáspora por todo o país, mas continuam se ajudando, se infiltraram nessa organização e todo mundo nessa organização é pernambucano. Mas o Diogo Coelho é um grande liberal. Como a maioria dos liberais pernambucanos, ele escreve sobre liberalismo e sobre política internacional há muito tempo. Desde os tempos do Ordem Livre. Então, isso tem pelo menos uns 15 anos. Nossa. Ele foi vencedor do prêmio Donald Stewart Jr. Também? em uma das edições. Não sabia, mas sim, Diogo Coelho contribui com textos para o ambiente liberal brasileiro já há pelo menos 15 anos, porque eu cansei de subir textos de Diogo Coelho para o WordPress na época e publicar no ordemlivre.org. Neste livro ele traz uma reflexão muito instigante sobre a crise da ordem liberal, como que estamos assistindo uma transformação da dinâmica da globalização,
a disputa entre democracias liberais e autocracias, os pontos de tensão internos às próprias democracias liberais, como os movimentos identitários, enfim, muito instigante o livro. Em breve teremos uma conversa com o Diogo Coelho aqui no canal do Livres, no Livres Entrevista, para a gente aprofundar. E também no novo feed de podcasts do Livres no seu agregador de podcast favorito. É isso aí. Vamos para a pauta. Vamos lá. Esta semana tivemos uma polêmica. O antigo Twitter do Elon Musk, o empresário que desperta ódios e paixões entre uma cheirada de cocaína e um trago na maconha. Ele realmente é um cara diferentão. Ele é um cara alternativo. Ele decidiu deixar o Brasil. O escritório do antigo Twitter, o X, foi fechado em função, segundo a alegação dele, das despesas judiciais e da censura do STF. Mais um capítulo dessa novela em que nós temos o Elon Musk, que gosta de uma polêmica, que gosta de aparecer, e o Supremo Tribunal Federal, que obviamente não gosta de polêmicas e não gosta de aparecer. Está involuntariamente em todas as notícias do Brasil, mas é por puro acaso. O STF tenta suprir uma lacuna deixada pelo legislador, né? O Brasil não tem regras específicas para as redes sociais. Há uma demanda de parte da sociedade para que haja uma regulamentação específica para as redes sociais. Outra parte da sociedade, e que eu acho que eu estou até mais alinhado, acredita que nós já temos leis que se aplicam a qualquer pessoa e poderiam também se aplicar ao ambiente virtual. Inclusive o Marco Civil da Internet, que já é específico para isso. Pois é, e que não seria exatamente necessário uma nova legislação. Acho que na última tentativa havia muitas coisas ali que ou eram perigosas, ou eram desnecessárias, ou eram postas ali por conta de algum interesse específico. As empresas de mídia brasileira têm um interesse específico nisso. Acho que é importante que a gente diga isso. E, além de tudo, o Congresso Nacional ainda não chegou num acordo. E as regras da democracia, gostemos ou não, tem dias que a gente discorda, a gente gostaria que os prazos democráticos fossem mais curtos em vários temas, mas o trâmite de uma política é pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional ainda não chegou a um acordo sobre isso. Isso é natural, acontece, não é necessariamente má vontade. Com isso, quando há lacunas, o Supremo Tribunal Federal e outros órgãos da justiça, mesmo em instâncias inferiores, já se moveram para suprir essas lacunas. A parte ruim disso tudo é que, sem um ordenamento único, nós ficamos vulneráveis ao, digamos, voluntarismo de alguns juízes. Então, nós já tivemos o bloqueio do WhatsApp mais de uma vez. Nós já tivemos... Por juízes de primeira instância. Por juízes de primeira instância bloqueando o WhatsApp no Brasil inteiro, né? Já tem alguns anos que isso não acontece, mas já aconteceu mais de uma vez. E o próprio STF, na ausência de uma norma do parlamento, acaba tomando decisões, às vezes até monocráticas, sobre as redes sociais. O ponto agora sobre a saída, o fechamento do escritório do X Twitter, é que a sua defesa provavelmente ficará mais fraca, né? Se eles, com a ausência de um time para defender a plataforma nessas decisões, nessas questões judiciais, provavelmente nós estamos mais próximos do dia em que haverá uma requisição para retirada de conteúdo, não haverá contestação por parte da rede social e a gente pode acabar tendo
a rede bloqueada, o que não é o caso no momento, né? O momento é só o fechamento do escritório da representação da organização. Que é quase como se o Elon Musk olhasse para o STF, Alexandre de Moraes, e apertasse aquele famoso botão. Aquele botão do F. Exato. Tipo, o problema, o que o F aí também pode significar faça o que vocês quiserem, né? E no momento que o STF, inegavelmente, tem se arvorado por questões legislativas, a possibilidade de se criar, antes que o parlamento crie uma legislação específica, o STF crie uma norma vinda do próprio tribunal, é grande. E aí, acho que a saída do X nesse sentido é deletéria para a representação desse grupo de interesse, desse player importante nesse mercado. Eu acho que a gente ainda não chegou no ponto ótimo da relação entre redes sociais, legislação e sociedade, mas acho que todas as vozes aí são importantes quando o X deixa a discussão, quando o Elon Musk dá o foda-se pro Brasil, né, para as normas brasileiras, ele está saindo do debate. E para a maioria dos brasileiros, as redes sociais estrangeiras devem ser enquadradas na legislação brasileira. Eu acredito que é uma discussão mais profunda do que essa. Eu acredito que há muitos grupos de interesse atuando dentro do Brasil que pode, sim, inviabilizar a operação das redes sociais, e talvez a gente só irá sentir falta das redes sociais quando elas, de fato, deixarem de operar no Brasil. Pode ser que a gente só sinta o quanto a gente se beneficiava disso quando a gente perder, meio como o acesso às comprinhas da Shein lá, que a gente existia ali e as pessoas agiam como se fosse uma coisa natural e que a gente sempre teria, mas uma vez que o governo taxou, as pessoas, não, peraí, não é exatamente isso que eu quero, né? Eu acho que tem que pagar imposto, mas, putz, peraí e tal. Então, acho que a difusão de fake news, de pessoas mal educadas, de algumas redes sociais serem realmente um ambiente tóxico, e o Twitter talvez seja o pior ambiente desses todos, faz com que as pessoas acreditem que as redes sociais precisam se ferrar mesmo. Mas a gente precisa entender que as redes sociais só têm o poder que elas têm porque muita gente usa, inclusive nós. Porque geram valor para essas pessoas, Exato. Inclusive nós. Exato. E as pessoas usam as redes sociais até para reclamar das redes sociais. Então, o meu temor é que a gente, querendo melhorar o ambiente das redes sociais, que eu concordo, olha, nada melhorou mais a minha vida mental nos últimos meses do que abandonar o Twitter. Assim, eu era uma pessoa que usava o Twitter o dia inteiro, todo o tempo. Eu sempre tinha uma aba do Twitter aberta. E nos últimos 2, 3 anos, eu parei. Hoje eu uso muito pouco e falo basicamente de futebol. É um ambiente horrível, mas o meu temor é que, mesmo reconhecendo que é um ambiente horrível, é um ambiente que gera valor para muita gente. E que, nessa tentativa de limparmos as redes sociais, a gente acabe matando as redes sociais. É bem complicado. É interessante porque gera várias questões complexas e atuais, né? Por exemplo, a gente está falando aí de um conflito de governança entre Estado-nação e multinacional, né? Em uma empresa global que, independentemente de onde esteja o seu escritório jurídico, atinge a qualquer país sem fronteiras, basicamente, né? Então são questões do mundo fraturado aí. É verdade. E que, bem, democracias têm dificuldade em lidar com isso, e porque é uma questão nova, é uma questão com as quais o Estado-nação tradicional não estava muito habituado, não é parte do histórico do Estado-nação, porque, em geral, costumam ter um controle bastante significativo do que acontece dentro das suas fronteiras, e que as democracias estão aprendendo. De novo, eu acho que a gente ainda não chegou no ponto ótimo desse relacionamento, mas que os estados autoritários
já resolveram esse problema, né? As ditaduras resolvem problemas de divisão de opinião de forma muito rápida. Obviamente, por resolvem, nós estamos usando todas as ironias e sarcasmos. Resolvem bloqueando a rede social, né? Então, a Rússia lidou com o Twitter de uma forma muito tranquila, como a China lidou com o Google de uma forma muito tranquila, simplesmente bloqueou. E é isso aí. Então, inclusive, acho que a Venezuela também tem colocado barreiras e tudo. Então, inclusive contra o WhatsApp, no caso da Venezuela. Imaginem. Então, é uma dor não termos. É um problema para muita gente não termos uma regulamentação específica que se enderece diretamente para alguns problemas próprios das redes sociais. Eu não sei se é um problema tão grande assim. Eu acho que a gente tem um problema muito mais de colocar em prática normas que já existem do que criar normas específicas. Se alguém está imputando algum crime, se alguém está chantageando, você já podia, mas é muito difícil acionar essas... E um caso bem complexo que muita gente considera, inclusive, prática de censura é o bloqueio de perfis em redes sociais. Né? E o ministro Alexandre de Moraes, especialmente, tem utilizado bastante desse recurso. É bem intrigante, porque, por exemplo, numa conta de Twitter criada para disseminar conteúdo de pedofilia, por exemplo, eu acho que é razoável todo mundo achar que, bom, ok, bloquear uma conta que está disseminando um conteúdo claramente ilegal, pedófilo e tal. Agora, quando alguém tem uma opinião política, ou até mesmo considerando que alguém mesmo que alguém faça um ter... tweet literalmente ilegal, né? Incitando dizendo Mano Ferreira é um assassino e nós deveríamos ou aguardá-lo. Ou até pior, do tipo, Mano Ferreira mora na rua tal, vão lá e apedrejem ele. Isso claramente é um conteúdo ilegal. Mas é razoável que a punição para esse conteúdo seja o bloqueio numa Constituição que, em tese, proíbe a censura prévia? É uma censura prévia, né? Você não só pune pelo crime feito, mas você coloca numa prisão, né? Você coloca a pessoa punida por mais tempo. De novo, a gente precisa legislar sobre... E eu acho que tem uma diferença em relação ao outro exemplo que eu tinha dado, porque geralmente contas que estão disseminando conteúdo pornográfico, por exemplo, são contas meio fake, criadas exclusivamente para aquilo. Então, se você bloqueia uma conta fake, você não está censurando um ser humano, né? Você está bloqueando um bot. Um bot. Agora, se você pega alguém que tem ali o CPF, todo mundo sabe quem é, deu uma opinião ou incitou um crime, cometeu uma ilegalidade que pode ser punido por ela, mas daí é você banir essa pessoa da rede social, já sai completamente do... Eu estaria ok de novo, né? Eu sou um pouco cético a respeito dessa tentativa de controlar para que ninguém seja mal educado, babaca, idiota, mentiroso nas redes sociais, porque as redes sociais são feitas de pessoas e pessoas têm essas qualidades e esses defeitos. Mas eu estaria ok com todo mundo ali tendo um CPF registrado em algum lugar e que fossem puníveis sobre eventuais violações da legislação. Mas eu acho que a gente deve ter cuidado para não jogar o bebê fora com a água do banho e também entender que a atuação dos potenciais crimes nas redes sociais é bastante seletiva com conteúdo / discurso político. Então, não é que há um problema de verificação da veracidade ou de potenciais crimes no discurso de opinião de político de pessoas nas redes sociais. Há uma dificuldade de se policiar o crime nas redes sociais porque são bilhões de tweets. Vale dizer que quando a gente sai da seara política, tem o que tem de golpistas em rede social, colocando... No Twitter tem o perfil do Comando Vermelho.
tem um perfil Rio da Milícia. E que é só vídeo de crime, vídeo de briga, vídeo de tiroteio. E todo mundo sabe, assim, não é um perfil fechado só para assinantes, é um perfil aberto. Rio do Tráfico, Rio Crime Watch. Tem vários desses tipos de perfis que não só exaltam o crime, mas que servem como propaganda de criminosos. E estão lá com muito mais tranquilidade do que o Rodrigo Constantino, sabe? Eu imagino que o futuro será uma rede social em que as pessoas sejam identificáveis e que o seu CPF está lá e caso você cometa um crime, o seu perfil possa ser identificável, mesmo que você não assine no seu perfil com seu nome verdadeiro, mas seu CPF está guardado lá no X. Agora, eu não consigo imaginar uma sociedade democrática em que uma pessoa dá uma opinião horrível, por mais horrível que essa opinião seja, e a vida dessa pessoa acaba, porque ela deu uma opinião ruim no X. Eu não acho que esse é um exemplo de sociedade democrática na qual eu gostaria de viver. Eu gostaria que essas pessoas fossem esculhambadas no Twitter, mas que não perdessem o direito de mudar de ideia, né? De se arrepender. A pessoa, o Brasil tem no seu código criminal, nas suas leis, a possibilidade da pessoa cometer um ato ilegal, de cometer um crime e depois poder retornar à vida da sociedade. A gente não está tendo essa abordagem com crimes ou com problemas, às vezes que são opiniões ruins, que nem são crimes, muito mais fracos do que outros casos em que a gente, até enquanto sociedade, acredita na remissão do criminoso. Uma das coisas mais bonitas de On Liberty, né, John Stuart Mill, na minha visão, é quando ele fala sobre como a opinião errada melhora a sociedade ao permitir que, no livre confronto de ideias, na livre circulação de opiniões, a contraposição das opiniões erradas floresçam opiniões melhores, né? Isso. Se ela tiver 100% errada, ela não vai ter nenhuma influência sobre você e vai passar batido. Mas se ela tiver 99% errada e 1% um pouquinho certa, esse 1% vai melhorar o seu discurso. E nós precisamos diferenciar crimes de opiniões ruins, né? Tem opiniões que são tão ruins que eu não gostaria de ouvi-las. E eu vou lá e bloqueio o cara. Tem muita gente que... bloqueia pessoalmente. Bloqueio né? pessoalmente. Eu não peço o STF para excluir o cara das redes sociais, sequestrar as contas bancárias do cara. Tem gente que, não importa o que eu escreva, vá lá me acusar de ter votado no Lula. Tem gente que, não importa o que eu escreva, vai lá me chamar de bolsonarista. Tem gente que, não importa o que o Livres faça, vai lá dizer que nós estamos a serviço do PT. Não importa o que o Livres faça, vai lá dizer que nós estamos em serviço da CIA, dos grandes capitalistas mundiais. O que nós não estamos, mas se os grandes capitalistas mundiais quiserem assinar o nosso plano avançado, a gente manda uma box Livres para eles. Mas o mundo é lotado de mentiras. E algumas mentiras são maiores do que outras. Há mentiras que a gente pode chamar a polícia para o cara ser punido, fazer uma denúncia na justiça. E há mentiras que a gente simplesmente bloqueia o cara. Eu acho que uma sociedade madura precisa aprender a lidar com essas coisas de forma madura. E nós não estamos fazendo isso nesse momento. Principalmente com tanta gente querendo aparecer nas costas de um tema importante. As redes sociais não estão indo embora, né? As redes sociais vão permanecer. Eu vou pegar o seu gancho para virar a página. Você falou de uma sociedade madura. Uma sociedade madura é uma em que as autoridades se reúnem no almoço para discutir a resolução das emendas ao orçamento? Não, o STF precisa responder a uma pergunta. É constitucional ou não é constitucional? O STF responde essa pergunta e deixa que os legisladores legislem. Contextualizando, caso algum ouvinte não tenha acompanhado o noticiário desta semana, nós tivemos após a suspensão
por decisão monocrática do ministro Flávio Dino. Mais uma decisão monocrática. Na qual ele dá uma série de sugestões, né? Ele não só toma uma decisão, mas ele dá uma série de sugestões para a questão que foi apresentada a ele. Tudo bem. Que é a questão das emendas PIX, as famosas emendas parlamentares, que primeiro eram chamadas de orçamento secreto, depois aí uma coisa muito engraçada, porque a criatividade dos nossos parlamentares, ela é infinita. Então, eles usavam um artifício da lei orçamentária que passou a ser criticado, aí eles passaram a fazer basicamente a mesma coisa a partir de outro artifício, aí a RP9 virou RP3. Enfim, o fato é, o Congresso estava, os parlamentares, destinando diretamente recursos públicos, ou seja, seus recursos do pagador de imposto, para destinações obscuras, muitas vezes sem qualquer tipo de transparência de qual seria o destino, e essas emendas, as chamadas emendas PIX, caíam direto na conta bancária única das prefeituras. Prefeituras, geralmente, que integravam as bases eleitorais desses mesmos congressistas. E o fato é que, após muita polêmica, isso é algo que se arrastou ao longo de todo o governo Bolsonaro, foi tema da campanha, o presidente Lula tratava isso como escândalo de corrupção. O maior caso de corrupção na casa de... Como é que é? Na casa de enforcado não se fala em corda. O presidente Lula falar de grandes escândalos de corrupção acaba sendo engraçado. Mas sim, era tratado como um caso de corrupção. E continuou, claro, rolando numa boa em 2023. Até que, numa ação judicial, o ministro Flávio Dino deu uma decisão liminar monocrática suspendendo isso. E, então, o Supremo chamou o Congresso e o governo, através do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para sentarem numa mesa e conversarem sobre como solucionar este impasse político. É muito curioso esse procedimento. Tem a coluna da Malu Gaspar no Globo, hoje, quinta-feira, dia 17. Não faz pergunta difícil. Dia 22 de agosto. Eu estou muito bem. Hoje, quinta, dia 22 de agosto, tem uma coluna da Malu Gaspar que contextualiza um pouco essa disputa. É uma disputa entre governo e Congresso, entre Executivo e Legislativo, pelo orçamento. O fundo disso tudo é a transparência, é a forma como os recursos públicos são gastos, mas, no fundo, o que acontece há uns 5 anos no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto é uma disputa sobre a execução do orçamento, aquele orçamento que sobra depois dos gastos obrigatórios, sobra para que seja uma utilizado sobra cada vez menor. Cada vez menor, porque os gastos obrigatórios têm subido bastante. Uma parcela menor, hoje é menos de 10% do orçamento. E o Congresso Nacional, o Legislativo, tem aumentado a sua parcela desse orçamento discricionário, desse gasto discricionário que sobra para o Estado brasileiro para o ano. E o STF fez uma intervenção dizendo que as emendas PIX, que caem direto na conta da prefeitura ou do Estado, sem que seja informado a destinação, a qual projeto aquele dinheiro servirá, qual é o prazo de implementação daquele projeto, qual é a utilidade daquele projeto, seja remodelada para que essas informações passem a constar nesse tipo de emenda. O importante nisso tudo é que o Congresso topou identificar essas transações, mas colocou em todas as modalidades de emendas que estão presentes nesse acordo que elas são todas impositivas. Ou seja, que o presidente da República e que o governo, que o Poder Executivo, não tem a possibilidade de decidir se aquela emenda será paga ou não. Mais uma forma do Legislativo
pressionar o executivo e retirar poder de decisão da presidência da República. Essa semana eu vi uma manifestação do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, que eu achei muito interessante. Ele disse que isso está ocorrendo, na visão dele, porque Bolsonaro e depois Lula fizeram uma escolha de não construir uma coalizão verdadeira. Então, o ponto do Rodrigo Maia é que o não compartilhamento de poder efetivo nos ministérios leva ao apetite do Congresso pelas emendas. Eu não sei se eu concordo, mano. Os partidos são bastante pulverizados. A fidelidade dos parlamentares aos partidos ou às lideranças partidárias é cada vez menor. Nós temos as bancadas temáticas cada vez mais fortes, a bancada evangélica, a bancada Frente da Agricultura, enfim, são dezenas de bancadas temáticas, grupos temáticos. E a tentativa, na verdade, o erro inicial de Lula foi diferente do erro inicial de Bolsonaro. Bolsonaro entra no governo acreditando que sua força moral, dos votos, das suas ideias, da sua liderança, levaria o Congresso consigo, que é mais ou menos a abordagem Collor a respeito do Congresso Nacional. Que deu bastante errado. Exatamente, e deu bastante errado para o Bolsonaro também. As grandes realizações de Bolsonaro nos 2 primeiros anos do seu mandato foram realizações que aconteceram em comum acordo com o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nas questões que Rodrigo Maia discordava ou achava que não era a forma de se proceder, por exemplo, no marco do saneamento, que era uma medida provisória, a medida provisória caía, o veto caía, o governo Bolsonaro teve dificuldade de fazer essa organização porque via a Câmara dos Deputados como 513 deputados avulsos que ele poderia comandar com a sua força política /moral. Lula fez o contrário. Lula se aproximou, a abordagem dele no Congresso é mais ou menos essa da visão do Rodrigo Maia. E o que aconteceu? Nada. Ele trouxe União Brasil com 3... Mas o argumento do Maia é que ele trouxe de forma fake. Então, segundo o Maia, o Lula fez: eu finjo que estou compartilhando poder com vocês e vocês fingem que estão me dando base de apoio. E aí ele faz a comparação com o governo Michel Temer, onde a distribuição de poder foi feita em ministérios importantes do ponto de vista orçamentário. Então, por exemplo, e aí ele disse que, enfim, ou seja, basicamente, o presidente Lula decidiu que o miolo de onde o dinheiro está, fica com o PT. Tá com o PT. E ele finge que constrói acordo Então concordo com o Rodrigo Maia. Usando os ministérios periféricos que não tem orçamento turismo, efetivo. Né? Dar o turismo para União Brasil, aí realmente é difícil de convencer. E aí o ponto do Rodrigo Maia foi esse, que, claro, com essas diferenças, mas o ponto é que não teria havido a construção de uma coalizão, diferentemente do que ocorreu com Michel Temer. E com Jair Bolsonaro nos 2 últimos anos do governo. Né? Só que aí quase com uma delegação completa. Não, sim. Quando você tá com a corda no pescoço, as tuas possibilidades de negociação ficam muito mais fracas, né? E Bolsonaro vai atrás do PP, por exemplo, já numa situação muito difícil, no meio da pandemia, precisando que fosse resgatado. E vale lembrar, quando estava aquela loucura no governo Bolsonaro, no meio da pandemia, ministro da Saúde sendo demitido, quem vai ao debate público defendê-lo é o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que era a única pessoa que conseguiu articular uma defesa pública da política de saúde do governo Bolsonaro. Nem o Bolsonaro conseguia, nem seus filhos conseguiam, nem nenhum dos seus ministros da saúde conseguia. O Ricardo Barros, que foi ministro da saúde do Temer, vai à CNN e ele articula uma defesa. E eu tava assistindo isso e falei, porra, finalmente alguém... Ele nem era do governo. Finalmente alguém conseguiu articular uma defesa do governo de uma forma minimamente razoável ali. Tinha alguém minimamente preparado para enfrentar o debate público. E agora eu concordo com o Rodrigo Maia. Eu acho que... Assim, eu acho que esse esquema tá falido, tá? Curiosidade, que ele diz que, apesar dele ter sido aliado de Temer e
adversário de Bolsonaro, ele teve mais poder político no exercício da presidência da Câmara quando estava na oposição. Sem dúvida. Em função da não construção de coalizão por parte do presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Duas coisas aconteceram. Acho que Bolsonaro era fraco, mais fraco do que Temer, por motivos bastante óbvios, né? A atuação de Temer na Câmara dos Deputados é que Temer foi presidente da Câmara dos Deputados 2 vezes, foi presidente do PMDB, o maior partido do Brasil, e o Bolsonaro era um parlamentar de fundo de plenário, que mal falava, jamais aprovou nada de relevante, não fazia parte de comissões. Mas também o legislativo foi ficando cada vez mais forte. O legislativo de Bolsonaro já era mais forte que o de Temer e o de Lula é mais forte que o de Bolsonaro. Mas acho que esse sistema está falido e está moldado para colocar o presidente da República, qualquer que ele seja, refém dos desejos do parlamento. A quantidade de dinheiro e o percentual de dinheiro que hoje fica para o parlamento é cada vez maior. A pulverização, o enfraquecimento dos líderes partidários faz com que essa negociação acabe sendo muito mais no varejo do que costumava ser. Se a gente pensar nos 2 primeiros governos do Lula, o Lula conseguia montar uma base muito grande. A Dilma conseguiu montar uma base ainda maior do que o Lula no seu primeiro governo, porque ela conseguia trazer os representantes partidários para os ministérios e conseguia amarrar uma base parlamentar efetiva. Porque, naquele momento, os parlamentares tinham acesso a menos recursos por meio de emendas do que tem hoje. Hoje, eles conseguem muito acesso a dinheiro via emendas, estão muito mais empoderados e precisam muito menos de ter aliados em posições estratégicas no executivo. Então, enquanto a gente não solucionar um problema fundamental na política brasileira, que é o presidente da República, a campanha presidencial oferece uma visão de Brasil e a Câmara dos Deputados não tem nenhum compromisso com aquela visão de Brasil, e sim com a visão daquela comunidade que o elege, e os nossos deputados estão se tornando cada vez mais locais. Vereadores federais. São vereadores federais, por mais que a gente tenha tido, 2018 principalmente, um crescimento dos parlamentares de opinião, mas em geral os parlamentares são muito presos geograficamente a regiões determinadas. Essa divisão é impossível de ser solucionada, porque a presidência da República tenta realizar uma visão de Brasil com deputados que não têm nenhum comprometimento com essa visão. Por quê? Porque o partido do presidente da República elege 1/10 da Câmara dos Deputados, né? O PT não tem 1/5 da Câmara dos Deputados, e nenhum partido, o PL agora fez, acho que 99, mas nenhum partido faz mais de 100 parlamentares, que é menos de 1/5 desde 1998. Então, é muito difícil você ter uma coalizão programática com o parlamento, porque ninguém tem compromisso com a visão programática do presidente da República eleito, e nenhum dos parlamentares precisa apresentar, nenhum dos partidos precisa apresentar uma visão programática para que seus deputados sejam eleitos. Então, você tem ali 513 programas diferentes, 81 programas diferentes no Senado Federal, e tem o programa do presidente da República, que no final, seja ele quem for, será cobrado pelo que quer que aconteça com os 513 e 81. Então, eu acho que há uma questão estrutural na política brasileira que passa pela fraqueza dos partidos, que passa pela pouca identidade ideológica dos políticos, que está levando o nosso sistema político a um ponto de inflexão bastante grave. Isso dito, dizem que o Supremo saiu feliz desse almoço, o Legislativo saiu feliz desse almoço e o Executivo saiu feliz desse almoço. E qual é o sentimento do pagador de imposto? Saiu triste, né? Saiu triste porque era uma disputa sobre o seu dinheiro, pessoa que está me ouvindo. Não é uma disputa sobre transparência. A Malu Gaspar chama bastante atenção para isso na sua coluna. O STF não faz questão nenhuma de transparência, por isso que coloca em sigilo muitas das atividades dos seus ministros e se recusa a fornecer informações, mesmo que
o cidadão que financia isso tudo os peça por meios legais. A presidência da República também não é fã de transparência, tanto que um dos temas da campanha passada foram os sigilos de 100 anos, que o Lula prometeu abrir no primeiro dia de governo e, obviamente, não abriu e seguirá sem abrir, inclusive recebeu chancela do Judiciário para não abrir. Então, a falta de transparência está longe de ser um problema da Câmara, né? E impôs sigilo de 100 anos em mais algumas coisas. Coisas, exatamente, como as viagens e despesas da primeira-dama, que também nós pagamos. Então, nós, pagadores de impostos, sociedade, não vencemos a respeito da transparência, porque a transparência está longe de ser uma prática disseminada, é quase com sacrifício que o Estado brasileiro faz minimamente para dar mínimas satisfações aos pagadores de impostos. O que estava em debate ali é dinheiro, porque vocês devem se lembrar, se não se lembram, eu posso dizer que a Câmara dos Deputados retaliou o STF segurando recursos para a Corte quando o STF segurou as emendas do Parlamento. Ou seja, ninguém tem princípios ali, é só disputa pelo nosso dinheiro. E, por fim, muito pouco avançou aí. Eles resolveram um problema local ali da Praça dos Três Poderes, da divisão do dinheiro dos outros. Então, para eles ali, era só quem fica com uma porção maior do dinheiro. É claro que eu prefiro que as emendas PIX sejam mais transparentes do que menos transparentes. É claro que a sociedade se beneficia de uso de emendas mais transparentes do que menos transparentes, de mais acesso à informação do que menos acesso à informação, mas no final das contas, o que estava em disputa ali é poder e dinheiro. Você falou de promessas da campanha. Uma outra promessa da última eleição foi a inclusão dos pobres no orçamento. Essa aí também tá difícil de acontecer, né? Isso aí a gente foi incluído, assim, é sacanagem, eu não sou pobre no Brasil, mas os pobres foram incluídos no orçamento na parte dos pagadores, na parte da receita do governo e não na parte da despesa do governo, né? Eu acho que a inclusão dos pobres no orçamento pregada pelo Lula na campanha não dizia que ele ia trazer mais pobres para pagar imposto, como ele tem feito até agora, e sim mais pobres como beneficiários das benesses distribuídas pelo seu governo. Mas o que está acontecendo aí, vocês sabem, né? Mas nós, ao longo desta próxima semana que se inicia, trataremos deste assunto em profundidade em duas oportunidades. A primeira delas, em pleno Congresso Nacional, no evento em Brasília, na terça-feira, 27 de agosto, teremos o evento reunindo Sérgio Firpo, que é coordenador de avaliação de políticas públicas do Ministério do Planejamento, e além de professor do INSPER, professor do INSPER, economista. E Pedro Fernando Neri, que além de associado do Livres e autor do fantástico livro Extremos, sobre o qual já conversamos no canal do Livres, no Livres Entrevista, atualmente assessor da vice-presidência da República. Estamos reunindo os dois com a mediação de Débora Bizarria, nossa coordenadora de políticas públicas, para uma conversa sobre exatamente este tema, como incluir os mais pobres no orçamento. Na terça-feira, dia 27 de agosto, nós realizaremos esse evento em Brasília. Então, você que nos ouve e está ou estará em Brasília no dia 27, na Câmara dos Deputados, e você que nos ouve que não estará em Brasília, nós informaremos formas de acompanhar o debate. Provavelmente será transmitido pelo YouTube da Câmara dos Deputados. Exato. Na última vez nós tivemos a transmissão ao vivo da TV Câmara. Ainda não temos essa informação confirmada, mas informaremos a quem nos acompanha nas redes sociais. Além disso, na quinta-feira teremos um evento especial também, só que desta vez em São Paulo, na Casa Livres, reunindo nosso conselheiro acadêmico Samuel Pessoa e o
secretário do Tesouro Nacional, correto? Não sei. Marcos Mendes. Assessor legislativo do Senado, fantástico. Esteve conosco no evento anterior que fizemos na Câmara dos Deputados. Sabe tudo de orçamento público. Também economista, estará aqui com Samuel para debater. Bem, ele foi basicamente o autor intelectual da PEC do teto de gastos do governo Michel Temer e é um dos grandes economistas que entendem orçamento público no Brasil. Estará conosco na Casa Livres, junto a Samuel Pessoa. Quinta-feira, dia 29 de agosto. 19 horas. Gratuito. E aqueles que são assinantes do nosso plano incentivo vão poder acompanhar pelo Zoom em qualquer lugar do Brasil. Muito legal. Mais um incentivo para que você se torne assinante incentivo e nos incentive a seguir incentivando as ideias liberais pelo Brasil. É isso, né? É isso que nós tínhamos a dizer por hoje. Você que chegou até aqui, não esqueça de dar um like aí no YouTube, apertar o sininho. Se você estiver no Spotify, eu acho que dá para você assinar o nosso feed, apertar o maisinho ali, aí baixa aí para você consegue ouvir no metrô. No Google Podcasts também, no Deezer. Nós também estamos no Apple Podcasts, enfim. Escolha o seu agregador favorito. Você sabia que foi a Apple que inventou o nome podcast? Olha aí. Pro iPod. E aí no iPod chamava de podcasts. Saudoso iPod. Programas de rádio. Eu nunca tive um iPod. Eu tive um iPod preto de 128 gigas, eu acho, que ele tinha um HD interno que não era ainda com a tecnologia dos iPhones de hoje. Então era um HD interno que tinha realmente um disco e você ouvia, né? Como nos computadores antigos, o HD tinha... E era lindo, tinha uma telona assim, você botava as capinhas dos CDs. Eu ficava horas no iTunes procurando as capas de CDs originais para ficar tocando a música com a capinha do CD. A seleção era numa rodinha que tu passava o dedo assim. Porra, era ótimo. Eu tive um Discman. Não, então... E aí eu ia ia no ônibus pra escola, e aí quando passava um quebra-mola assim, parava de tocar a música. Dava pra você aumentar os segundos que ele era... era anti-buraco, né? Você podia ter 15 segundos de buraco que ele não pulava, mas se você ativasse essa função, a pilha acabava muito mais rápido. Então, em geral, eu preferia ficar com o CD pulando de vez em quando do que gastar pilha. Pilha era muito caro na época, não tinha pilha recarregável, era uma droga, mas foi um grande avanço. E o iPod, com essa tecnologia do disco, também era ruim. Porque se você andava com ele, o disco ia riscando aos poucos até que ele parava. O meu um dia parou, eu levei à loja, a moça falou, é porque o disco dele risca se você andar com ele. Eu falei, pô, mas o iPod é feito para eu andar com ele, eu não posso andar com ele. Eu falei, pois é, mas tem aqui essa nova tecnologia, mas aí eu não tinha mais dinheiro para comprar, eu só tinha dinheiro para comprar eu comprei o que tinha tecnologia menos avançada, quebrou, já era. Livrescast também é cultura e memória, sempre Exato. Defendendo mais escolhas para quem mais precisa. O Bruno, nosso estagiário que está ali atrás das câmeras, nunca viu um iPod na vida. Ele já nasceu... Não sabe nem o que é isso. Ele já nasceu com um iPhone como o padrão dos celulares e onde as pessoas ouvem música. Né? Esperamos ter sido uma boa companhia aí na sua lavagem de louça, na sua academia, no seu ônibus, no metrô, onde quer que você esteja. Menos na bicicleta. Não anda de bicicleta com fone de ouvido. Pelo amor de Deus. Você não está ouvindo o trânsito, ou seja, está se colocando em risco, e você não está ouvindo o ciclista que está atrás de você buzinando para você sair da frente. E você está lá ouvindo. Não ouve. Olha... Nos países civilizados, isso é crime, inclusive. Você pode acabar em São Paulo sendo atropelado pela CET se estiver com fone de ouvido. A história é real, a gente conta num outro episódio do Livrescast. Muito obrigado pela sua companhia. E até a próxima. Até.